Questão 02 aí. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 quilômetros por hora e tem duração de 3 horas. Olha só, normalmente, olha só, hein? Normalmente é realizada com velocidade média de 60 quilômetros por hora e tem duração de 3 horas. Tá, e tem duração aí de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Olha só, o que é o autor da questão? Ele quer dizer com esse normalmente, com essa velocidade média e duração entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. Galera, olha só, eu tenho aqui o Rio de Janeiro, tá? Para calcular o que ele pede, que é a velocidade média, eu tenho que ter a distância entre as duas cidades. Só que a questão ela ficaria muito simples, tá? Se ele desse a distância entre duas cidades. Mas ele não dá. Para ele fornecer essa distância, ele dá uma volta e diz assim: normalmente é realizada velocidade média, né, entre as cidades, né, de velocidade média de 60 quilômetros por hora e tem duração de 3 horas. Aqui já tem a distância. Por que tem a distância? Porque olha só, vamos só fazer aqui um desenho aqui, colocar daqui para cá um desenho aqui, uma ilustração. Ó, Juiz de Fora. E é o seguinte, eu quero calcular a distância entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Só que ele deu a velocidade média e ele deu duração de 3 horas. Galera, nenhum momento foi falado de variação de velocidade, de aceleração, só foi falado de velocidade média. Lembra que, vou colocar aqui, ó, velocidade média é ΔS por ΔT. Beleza? E você quer justamente a distância que está aqui em cima. Então, essa distância, se eu fizer aqui, ó, um pouquinho para cá, ó, eu vou ver que a distância passa esse tempo multiplicando. Tá? Esse deslocamento, essa distância aí é o quê? É a velocidade que ele deu, que é média, pelo tempo. Beleza? Então, essa distância aí entre as cidades, qual é a velocidade média que ele forneceu? 60 km por hora. Qual é o tempo do percurso? Tem duração de 3 horas. Então, normalmente quer dizer que se tudo ocorrer, né, como planejado, vamos dizer assim, não tiver interferência de nada, imagina a estrada vazia. Então, olha só, se a estrada ela tá vazia, o ônibus consegue percorrer em 60 km por hora em 3 horas, vamos dizer assim, com velocidade média de 60 km por hora, uma distância de 180. 3 vezes 6, 18. Com esse zero vai dar 180 quilômetros aí entre as cidades. Então aqui, ó, 180 quilômetros. Tudo bem? Então é uma situação ideal, vamos dizer como ele fala normalmente. Ele quer explicar para você que a distância entre as duas cidades é 180 quilômetros. Tudo bem? Então olha só. Agora é um problema até clássico, que ele diz assim: uma estudante uma estudante fez essa viagem de ônibus e relatou que após 2 horas de início da viagem, olha só, vamos lá, deixa eu só colocar uma cor aqui diferente e eu vou aqui mostrar para vocês que, galera, se eu já tenho deslocamento entre duas cidades, para calcular a velocidade média, olha só, velocidade média, deixa eu só voltar aqui, é ΔS por ΔT, ó, velocidade média é ΔS por ΔT. Só que olha só, o ΔS entre as duas cidades eu já tenho, que é 180. Eu preciso do tempo. Eu tenho o tempo total? Não tenho. Então eu tenho que ir na questão
e pegar esse tempo total, ó. Vamos lá. Uma estudante fez uma viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem... Olha só, galera. Já tem um tempo aqui, ó. Após 2 horas do início da viagem. Devido a obras na pista, o ônibus ficou parado, então soma também. Ficou parado, ó, por 30 minutos. Esse tempo todo aqui, ele conta para nossa velocidade média. Depois disso, a pista foi liberada, o ônibus seguiu sua viagem. Porém, né, o mais aqui, uma conjunção adversativa, devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro, até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Então tem aqui mais 2 horas. Qual foi a velocidade média? Ele quer a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante. Olha só. Esse tempo, né, que ocorreu todos esses transtornos, tem que ser considerado. Ah, não, pensei que era só quando o carro ficava em movimento. Claro que não. Não. É todo o tempo do percurso. Tudo bem? Se você parou para ir na padaria, se você foi em uma loja, esse tempo conta, tudo bem? Ele poderia não parar por aqui nesse ponto aqui, ó. Ele poderia continuar. Aí o estudante foi, né, demorou mais 40 minutos fazendo outra coisa e demorou mais 1 hora indo na outra cidade ao lado. Tudo isso conta. Então tem que pegar o tempo total da questão. Beleza? Então o tempo total aqui dá conta aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, tempo total. Ora, 2 horas do início da viagem, né? Relatou que após 2 horas, então após 2 horas conta tempo, mais 30 minutos, mais essas 2 horas aqui. Dá 4,5 horas. Tudo bem? Olha só, 30 minutos é igual a 0,5 horas, tá? Deixa eu colocar aqui para 30 minutos, 0,5 horas, beleza? 30 minutos, 0,5 horas. Então é somar 2 com 2, 4. Com 0,5, 4,5. Então a velocidade média, deixa eu só colocar aqui o tempo, ó, total, ó, 4,5 horas, beleza? Aí vamos lá. Velocidade média é 180 por 4,5. Isso aqui, galera, se vocês fizerem aí, dá 40 quilômetros por hora. Tudo bem? Daí 40 quilômetros por hora. Então, olha só. Isso aqui é o rascunho, tá? O que vocês vão fazer para passar aqui pro desenvolvimento da resposta? Toma cuidado, o avaliador ele só vai avaliar aqui dentro. Aqui fora não, pelo amor de Deus, hein? Aí vamos lá. Distância entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Então você tem que mostrar para ele. Então vamos lá. Cálculo entre cidades, tudo bem? Vamos lá, cálculo entre cidades. Muito simples, né? Aqui, eu já fiz aqui, ó. Você pode colocar direto aqui no cartão aqui, ó. Delta S é igual velocidade média vezes tempo. Aí passa para cá, ó. E coloca logo a resposta. Velocidade média vezes tempo. Vai dar quanto? Velocidade média 60 vezes 3. Agora tem que falar assim, ó. Cálculo da velocidade média. Velocidade média é igual a delta S por delta T. Tudo bem? Que é igual, qual é o delta S? 180. Qual é o tempo total? 4,5 horas. Coloca aqui uma barrinha de, né, indicação.
Então a velocidade média, 180 por 4,5, 40 km por hora. Tudo bem? Então, galera, para ser organizado, eu gosto, por exemplo, de fazer isso aqui, ó. Ó. Tudo bem? Ele vai olhar a resposta e ele vai olhar aqui a resposta aqui e vai ver que bateu com o gabarito, né, lá dele, e vai aqui passar uma leve leitura da sua resolução e vai ver que você resolveu corretamente. Tudo bem? Não esquece, olha só, organização aqui na resolução e colocar aqui a resposta final para o avaliador ver que você, além de ter cuidado na sua resolução, você indicou a resposta final, que é o mais importante, assim vamos dizer, para ele. O mais importante para você será a resolução, tudo bem? Aqui, claro, você tem que mostrar para ele que você calculou cada passo a passo aqui, mas sem enfeitar, galera. Não precisa de enfeite. Isso aqui tá muito enfeitado. Já, tudo bem? O padrão de resposta da UERJ ele é muito mais simples. Só que a organização, o aluno tem que prezar pela organização. Então você vai fazer cálculo entre as cidades, tá aqui, e cálculo da velocidade média. Entendeu? Já está indicado. Imagine que você vai pegar uma prova e vai olhar a resolução. Você tem que ter se você não tiver a organização ali, se você não vê a organização, você vai ficar enrolado. Então, quanto mais organizado, quanto mais você for simples e organizado, você vai mostrar para ele que você fez o desenvolvimento corretamente, tudo bem? Então tá aí, a resposta bate com o gabarito da banca, 40 km por hora é a velocidade média. Essa foi a nossa questão 02.